Olá, uma boa tarde para você que nos acompanha. Segunda-feira chegou e o nosso programa também chega junto com os destaques esportivos, os resultados do fim de semana, dos jogos dos times da região e, claro, ele com o meu parceiro de volta explicando tudo para você, Antônio Carmo. Boa tarde. Tinha um fim de semana um pouco prolongado, assim, um dia a mais, né? Me abandonou na sexta-feira, mas né? com muito pesar, né? A gente combinou, você sabe que eu estava lá, mas a cabeça estava aqui para a gente poder trabalhar. Quando for o Flamengo... Gente, boa tarde, tá bom demais, vamos deixar isso para lá. Chega, o título tá chegando aí, hein? Melhor deixar o Flamengo para depois, né, Carminho? Vamos secar, gente. Boa tarde, boa semana. Coisa feia, ficar secando o time dos outros. Pensa que quando a gente faz a pessoa feliz, a gente fica mais feliz que a pessoa, tá? Fica a dica. Vamos continuar falando aqui de futebol, só que do futebol da nossa região não é que não tá tão feliz assim. Porque o São José Esporte Clube, que só dependia das próprias forças para avançar às semifinais da segunda divisão do Paulista, entrou em campo na última sexta-feira e acabou sendo eliminado após a derrota sofrida por 2-0 diante do Marília, jogando fora de casa. E com esse resultado, a Águia do Vale adia por mais um ano o tal do sonho do acesso, aquele sonho bem distante, não é? Portanto, Antônio Carmo, foram 2 gols que a gente está vendo aí na tela de Lucas Lima, no começo do primeiro tempo e depois no final da partida aos 44 minutos. Aí eu queria que você me dissesse, se você conseguiu acompanhar a partida, o São José pouco criou, Antônio Carmo? Sim. O segundo gol aí, bola bate no travessão, Lucas Lima ali só... Até você faria aquele segundo gol ali, né? Andressa, 2 detalhes sobre a participação do São José no campeonato. Primeiro sobre o jogo. Sim. Um time que está precisando ganhar o jogo, que quer a classificação difícil, vencer fora de casa e tal, não pode tomar um gol com 7 minutos do jeito que foi. Foi bem mostrado o lance aí. É sempre bom mostrar o lance, como foi, você mostrou aí, como vocês colocaram, porque a jogada do São José está lá na frente, perde a bola na frente e o Marília vem para um contra-ataque que não pode ter. Como é que você pode tomar um contra-ataque jogando fora de casa, precisando ganhar o jogo e deixa um contra-ataque desse aí? Isso com 7 minutos. Esse lance poderia ocorrer aos 32 do segundo tempo. Desespero. Todo mundo na frente, fica um buraco lá atrás, sai um aos 7 do primeiro. Ali enterrou o time, acabou, morreu. O São José não deu um chute pro gol, falando sobre o jogo. Não teve nenhuma chance clara de gol, nenhuma. Foi totalmente dominado. No primeiro tempo foi mais no final ali, com alguma coisinha, 2 chutinhos, não teve não. E no segundo tempo o jogo ficou morno, porque o Marília com 1-0 no placar, só sentou em cima do placar, ficou lá atrás, deixou o São José inútil, inoperante, tocando a bola, não chegando em lugar nenhum. E o Marília, quando chegou, fez o segundo gol e ganhou merecidamente por 2-0. A gente comentou aqui, André, se aí ninguém está descobrindo a pólvora aqui. Precisava ganhar em casa para ter a tranquilidade, ou mais ou menos meio tranquilo, jogar o segundo jogo tendo a vantagem do empate. Como foi precisando ganhar, era a estratégia. Aquilo que nós comentamos aqui de inteligência, de segurar o jogo, era a estratégia do técnico do São José. Ele não tem culpa ali, ele orientou o time, segundo ele foi, nas entrevistas que ele deu, para que o time então... Até porque o time vinha funcionando durante o campeonato dessa forma, né, cara? Pouco mas o time resolve sair atacando, igual índio no começo, sem ter nenhum padrão, e deixa um buraco e toma um contra-ataque desse com 7 minutos, 7 do primeiro tempo. Acabou o jogo ali. Aquele banho de água fria acabou, logo 7 no começo minutos da acabou. Partida, né? Podia falar pro juiz, valeu, juizão, beleza, estamos indo embora, perdia de 1-0 em vez de perder de 2. O goleiro do Marília, a roupa dele está limpinha, ele pode trocar e jogar no próximo jogo. Agora, Carmo, esse resultado agora por 2-0, um São José que não conseguiiu criar nem no primeiro tempo nem no segundo, não era um resultado que a gente esperava, não era uma atuação que ninguém esperava, Antônio Carmo, mesmo sendo diante do Marília, até porque em casa foi atrás do resultado, né? Sim, mas o Marília é melhor, tem um time melhor. O Marília montou o time, Andrés, com peças que precisava. A defesa do Marília é composta por 3 jogadores do Comercial que subiram ano passado e 2 que eram do São José, que parou na semifinal ano passado. Então, o técnico, o Ricardo Costa, que parou com o São José, ele já tinha tido 3 acessos antes. Pode ter o 4º agora, se ele subir com o Marília, né? Então, o time foi montado pontualmente. Igual o seu Flamengo fez agora com a contratação de excelentes jogadores, e o jogador chegou, tô aqui, a camisa é sua, a camisa é sua, e vamos jogar. É assim que precisa ser feito, né? Não, eu vim aqui para somar. Quem soma é calculadora, o jogador tem que jogar. Então, tem que botar o cara para jogar. Então, o São José não fez isso. Foi ali, apareceu um jogador
jogador, apareceu outro, o time é inferior ao Marília. Isso é inquestionável. Isso ficou provado nos 2 jogos. Sim. Foi 4-2 para o Marília em 2 jogos. E o primeiro jogo em São José, que foi 2-2, o placar moral 4-2 Marília. Ô, Carmo, no começo da competição, o técnico Oliveira esteve aqui no programa e falou, inclusive, de alguns times que ele sabia que eram times que seriam mais fortes, que estavam bem no campeonato. E o Marília era justamente um deles, Ele citou o Marília pelo investimento, o prefeito está ajudando, a cidade está unida lá e tal. E outro time citado por ele, com todo o conhecimento, é o Paulista de Jundiaí, que para mim vai ser o campeão, é o melhor time do campeonato, pode não ser, mas é um time que está jogando o melhor futebol. E saiu do grupo do São José na primeira fase, né, do campeonato. Agora, Andressa, o jogo foi esse. São José não teve forças, não conseguiu jogar, foi dominado pelo Marília. No segundo tempo teve só posse de bola, mas sem nenhuma objetividade, tocando e não entrando na defesa do Marília, que soube sentar no placar de 1-0, administrar até fazer o segundo gol, 2 gols do Lucas Lima, que tinha jogado pelo São José ano passado com o Mantiqueira, né, em 2017, Sim. Subiu, o jogador está aí bem. Esse é um jogador que pode perfeitamente arrumar uma vaga em um time de Série A2, pela capacidade dele, né? Aqui no nosso Facebook, o Cláudio de Souza e outros tantos torcedores participando, né? Falando sobre o São José, alguns dando adeus aí, se lamentando. E o Cláudio de Souza está dizendo o seguinte: não deu de novo. Todos esses tempos o São José na Bezinha, a diretoria da Águia sempre deu total apoio à equipe. E aí, quando chega na hora H, não dá certo, o ano que vem tem mais. A gente tem que falar e ressaltar o trabalho da diretoria, Antônio Carmo, que está com as contas pagas, que fez o trabalho direitinho, assim, até o momento, não é? Tudo foi feito ali certinho. A gente nunca noticiou que, por exemplo, o jogador estava sem alimentação, por exemplo. 2 detalhes. Primeira coisa, isso é obrigação. Sim. Mas, então, a diretoria fez a obrigação dela. Não teve escândalo, não teve como foi lá em administrações anteriores, lá, principalmente no tempo do Geleia, torcedor catando moedinha na beira do campo para pagar jogador, uma vergonha, né? Fazendo rifa de carro usado, aquela coisa toda. Agora não, com a diretoria foi tudo pago, tudo certinho, dentro daquilo que podia fazer. Oliveira comentou, o técnico do São José, tem jogador que estava lá, amigo dele, no Marília, que poderia vir para o São José. O salário aqui, um salário, vamos dizer, R$1.000, lá 4.000, vai jogar onde? Vai jogar no Marília. Então, a dificuldade que foi encontrada pelo Oliveira, pela comissão técnica, para montar um time mais competitivo com a falta de recursos. Não deu vexame não, Andrés. Ficou entre os 8, de novo, parou entre os 8, não fez nada assim que comprometesse a história do clube, mas não chegou. A gente vai ter muito tempo para comentar sobre a situação de São José ao longo da semana, depois. Agora vem eleições. Exatamente. E as eleições são fundamentais, entendo eu, Andrés, para um bom ano de 2020. Perder faz parte, só que não pode acostumar a ficar nessa bezinha que é uma desgraça de campeonato. A eleição até então está marcada para o dia 10 de novembro. Vamos colocar o retrospecto do São José só para a gente finalizar o assunto Águia do Vale. E hoje, Antônio Carmo, está aí a campanha do São José na segunda divisão do Campeonato Paulista. 10 vitórias, 13 empates. Se o campeonato fosse por empate, São José era campeão. Empatite. É o rei dos empates, uma desgraça. Perdeu pouco, né? Mas quando perdeu, comprometeu. Ei, Laia, São José, mais um ano aí na Bezinha, ano que vem, como diria o próprio Cláudio que participou do programa, tem mais. E amanhã a gente continua falando também do São José, mas você pode mandar a sua opinião pra gente. Agora é o seguinte, pra começar a segunda muito bem, criançada em casa, não é? Aproveite, porque o Vale Sul Shopping já está celebrando o mês das nossas crianças com um labirinto muito louco com a Turma da Mônica, que já é sucesso. É um desafio muito divertido para toda a família brincar e também encontrar saídas juntos. Labirinto Muito Louco é um evento gratuito para todas as idades. Você que é adulto não fica com vergonha de participar, não. Eu já fui e é muito bacana participar com a criançada. Vai ficar na Praça de Eventos até o dia 13 de outubro, ou seja, até domingão agora. Só que é o seguinte, no dia 9, gente, quarta-feira agora, 9 de outubro, a Turma da Mônica vai estar pessoalmente no Vale Sul Shopping. Você pode chamar a criançada toda, a família inteira, para poder encontrar, tirar fotos, tirar aquela selfie bacana com a Mônica, com o Cebolinha, com a Magali e com o Cascão. Das 15 às 18 horas, sabe onde? No Vale Sul Shopping. Eu vejo você lá na quarta-feira. Vale Sul Shopping, 25 primaveras, faz aniversário e quem ganha é a gente, não é? Ó, daqui a pouquinho, os jogos das quartas de final do Campeonato Paulista de Vôlei Masculino e as emoções dos jogos de abertura da 11ª edição da Copa Bandidaia de Tênis. A gente volta já.